Piotr, eu quero te ouvir, mas deixa eu só trazer o que disseram as defesas dos 8 condenados que divulgaram, claro, notas na tarde de hoje. Os advogados afirmam, então, que respeitam a decisão, mas discordam do entendimento adotado pelos ministros. Os advogados informaram ainda que vão aguardar a publicação do acórdão para apresentar os recursos cabíveis. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que discorda dos termos da decisão, ressaltando que ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito, nunca participou de qualquer plano e muito menos dos atos do 8 de janeiro. Os advogados alegaram que as penas são excessivas e totalmente desproporcionais. A defesa garantiu ainda que vai ajuizar recursos em âmbito internacional. Já a defesa de Anderson Torres, condenado a 24 anos de prisão, destacou, abre aspas, que mesmo após ampla instrução e provas que indicavam sua inocência, Anderson Torres recebe com serenidade a decisão da turma do STF e aguarda a publicação para possíveis recursos, fecha aspas. A defesa de Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos e 1 mês, disse que não iria se manifestar. Os demais réus não quiseram comentar, Piotr. A gente lembrou que agora a primeira turma tem até 60 dias para publicar o acórdão, que seria a sentença no Supremo Tribunal Federal, né? Então são 60 dias, até 60 dias, mas tudo indica que será publicado antes, e depois as defesas terão até 5 dias para apresentar os seus recursos. Se bobear, fica pronto na terça-feira já, né? Porque a pressa desse julgamento, mas vamos lá, rapidamente. Ninguém transforma água chuva em sol e tampouco sol em chuva. As coisas são o que são. E aí eu vou ao ponto que vocês estavam discutindo aqui. Ao não atacar o voto do Fux, eu estou dizendo atacar juridicamente, com outros argumentos que dissessem, olha, não faz tão sentido assim como o Fux tentou dizer, o voto dos outros ministros, eu tinha comentado ainda na quarta-feira, que o voto do Fux tinha exposto, primeiramente, a fragilidade da acusação da PGR, o abuso e o absurdo do voto do Alexandre de Moraes e a pobreza jurídica do voto do Dino. Aliás, ele ouviu ontem do Gilmar Mendes, seu voto foi muito curto. Ele achou que era um elogio. Não foi um elogio. Vindo do Gilmar Mendes, ele devia talvez pensar um pouco mais. Aí vem a Carmen Lúcia que você vai em algum momento rememorar a Carmen Lúcia do Mensalão. Você vai imaginar que ela, no mínimo, bom, diante de um voto daquele tamanho, eu estou com alguns pés de vista. Olha, preciso de mais tempo. Um voto de 12 horas de voto, né? Sem contar a pausa para o almoço, do café e tudo mais. Você precisa atacar aquele voto. É um voto técnico. Todos os outros votos saíram menores, os ministros todos saíram menores. Eles venceram e perderam. Porque quando eu fiz essa menção, ninguém transforma chuva em sol e tampouco sol em chuva, todo mundo agora está analisando. A imprensa internacional, inclusive boa parte, muito à esquerda do ponto de vista político, não conseguiu explicar, porque não conseguiu entender, como é que ministros ficam rindo no momento da sessão em que você está discutindo a pena do réu. Como é que ministros ficam fazendo quase uma troca ali, uma comemoração. Do que vocês estão falando? E outra, em algum momento eles também estão comparando um voto extenso como o do Fux, citando doutrinadores aqui brasileiros, doutrinadores estrangeiros, citando as fartas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, um dos ministros que a corte ali ninguém vai negar a importância, eu estou falando do Celso de Mello, e depois vai lá e diz, segundo a Constituição brasileira, é isso que eu tenho que entender, porque a Constituição brasileira, longe dos críticos dela, ela é muito clara nessas coisas, não tem como ir muito adiante. Aí eles não atacam nada disso, isso vai ser comparado, ou seja, chuva é chuva, sol é sol. Não tem como fugir. Eles vão ter que responder por isso a vida inteira. Em que pese o fato de, abre aspas, terem vencido o jogo. Porque para eles foi um jogo. Visto que eles estavam falando de futebol, então foi 4-1, na opinião deles. Ô Piotr, e veja, o voto do Fux não apenas foi técnico, do ponto de vista formal, então ele citou jurisprudência do próprio STF, né? Se é que a jurisprudência do STF existe, ele citou. Citou doutrina, uma doutrina clássica, ele não pegou o autor de ontem ou qualquer coisa do gênero, não, ele pegou a doutrina clássica penal e trouxe para o julgamento e ele refutou, e aí sim, ele refutou os demais votos ou os conceitos dos demais votos dos ministros que o antecederam e que depois também do voto dele, enfim, a gente já sabia, todos repetiram os argumentos mais ou menos do Moraes, mas ele desmontou
conceitualmente esses outros votos e, em compensação, ignorar o voto dele. É isso que é de uma gravidade tamanha para algo que se pressupõe ali dentro do debate. Veja, o voto dos demais ministros, isso foi refutado pelo Fux, eles pressupuseram que o golpismo é algo simplesmente que você pode supor, né? Então, um golpismo pressuposto, né? Não é um golpismo demonstrado. Não, eu acho que houve um golpe porque a intenção me pareceu essa e aquela e eu sigo adiante a partir daí. Isso não pode ser dessa forma. O que mais? Uma violência simbólica. A gente está diante, por exemplo, de um estado, de uma abolição violenta. O próprio nome do crime, do tipo penal, já diz abolição violenta do Estado. Precisa ter violência. Onde houve a violência? Sobretudo desses que estavam sendo acusados de serem os mandantes. Então, eles criaram uma violência simbólica para esses atos. Depois, uma execução fictícia. Qual foi a execução do golpe para se dizer, o início da execução para se dizer que houve tentativa? Porque a gente tem a cogitação, vamos lá, ainda que houvesse a intenção de um golpe, para ser punida a tentativa, você precisa iniciar o ato de execução. Onde que estava esse ato de execução? Eles disseram que nas lives, as lives do Bolsonaro, os posts do Bolsonaro já era uma execução do golpe, o início de execução. Isso não existe. Senão todos aqui que estamos criticando, por exemplo, as decisões do STF, amanhã alguém faz algo com o que nós falamos e nós somos mandantes daquele ato. Isso não existe juridicamente. E, por fim, a incompetência do STF, que é total, e ele próprio mostrou, muito ilustrativa a forma do próprio Fux, no seu voto, mostrar a incompetência do STF, quando diz o seguinte: se o Bolsonaro estava sendo punido por atos que fez como ex-presidente, isso devia estar na primeira instância porque ele não tem foro privilegiado. Se ele foi punido pelos atos dele enquanto presidente, isso devia estar no plenário e não na primeira turma. Quer dizer, a justificativa para estar na primeira turma é uma invencionice. Tudo isso foi desmantelado pelo Fux e ignorado pelos demais. Casuísmo.